Boa noite a todos. Estamos pouquinhos, mas estamos bons. Bem-vindo ao vídeo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite do CET. Para mim, o CET é claramente uma das melhores semanas do ano, portanto, ter a programação recheada de momentos, como eu estava a dizer há bocadinho, que vão ser muito úteis agora e se calhar ainda mais úteis serão daqui a umas semanas, meses, anos, quando alguém quiser reavivar esta conversa, é mesmo muito bom. Portanto, muito obrigada. Passando estas introduções, se calhar vamos introduzir o vídeo. Obviamente interrompa-me sempre que eu disser alguma barbaridade, mas daquilo que eu sei, para quem está aqui e que pode não conhecer o Ovídio é um programador cultural que trabalhou no município de Ponte de Lima, onde assumiu a direção do Teatro Diogo Bernardes, até dezembro de 2020, correto? Sim, Correto. exatamente. Entretanto, muda pandemias, muda tudo neste pandemónio, migrou para Leiria com objetivos, diga-se de passagem, bastante ambiciosos, na minha opinião, nomeadamente dinamizar o Castelo de Leiria, que já vamos desenvolver um bocadinho mais essa aventura. E no âmbito do Festival 7, eu não só posso agradecer por estar a dinamizar esta conversa, estar a ter esta oportunidade, como posso agradecer então novamente o sim de aqui estar, porque para nós é muito importante, e o Pedro Soares já estava a dizer isso, já estava a dizer isso há bocadinho, trazer o que é de fora do Porto e o que é de fora das grandes cidades. Se calhar é muito interessante para nós, mais importante até, ter uma visão de cidades pequenas, ter uma visão de quem vem de uma realidade se calhar um bocadinho diferente da nossa. E se calhar começamos já por aí, que é, à partida, o trabalho de um programador cultural é o mesmo, seja onde for, no Porto, em Lisboa, em Viana do Castelo, em Leiria, seja onde for. Mas a forma como se desempenha esse trabalho é que é capaz de ser um bocadinho diferente. E na minha ótica, de leiga, é fácil explicar isso, porque a própria relação entre as pessoas numa pequena cidade e numa grande cidade é diferente. E programar cultura para essas pessoas deve ser um desafio. Portanto, como é que é isto de programar culturalmente pequenos espaços como o Ponte de Lima ou o Castelo de Leiria? Bem, Leiria já não é assim um espaço tão pequeno quanto Ponte de Lima, porque Leiria é uma capital de distrito. Eu penso que qualquer programador tem que, quando chega a um local, tem que começar por ler os territórios. Nós, se não fizermos leituras dos territórios, nós não conseguimos entender todas as dinâmicas populacionais, de tempo, de espaço, da forma como é que essas pessoas se relacionam com o mundo em que estamos inseridos. E não estou agora preocupado aqui em falar de pandemia, estou a falar de como se estivéssemos a fazer programação com toda a normalidade. Portanto, enquanto que em Ponte Lima, ao fim dos anos todos que lá trabalhei, eu estava perfeitamente à vontade. Por exemplo, Leirias, que eu vou sair de Leiria, não vou dizer infelizmente ou felizmente, quer dizer, surgiu outro desafio profissional. Eu ainda estava numa fase de leitura de território, leitura das pessoas, leitura, e notei perfeitamente que as dinâmicas, a forma de estar perante a cultura é bem diferente. Num país como Portugal, a gente anda 200 quilómetros e as leituras têm que ser totalmente diferentes, e a partir daí é que podes perceber como é que vais inserir o teu trabalho naquela comunidade. Certo. Mas e o que é ler o território? O que é que O isso que, o pressupõe? que é ler o território? Bem, podíamos começar já pela parte geográfica. É muito diferente de ler Valença do que ler Beja, por exemplo. Mas ler o território é tu perceberes em que fase. Não digo porque esta coisa não vou falar de que há territórios mais evoluídos ou mais cultos ou menos cultos. Eu penso porque isso já os antropólogos chegaram à conclusão que nós estamos tão evoluídos como uma tribo da selva amazónica. Cada um está no seu estádio de evolução, portanto isso não há mais evoluídos ou menos evoluídos. O que é preciso é ler o território e percebermos até que ponto
é que nós podemos deixar de ser programadores e passarmos a ser mediadores culturais. E o mediador cultural tem que ser desafiante, tem que ser provocador, tem que ser, digamos, tirar as pessoas da sua zona de conforto e dizer-lhes: experimentem lá hoje desligar a televisão e vir à janela porque vai passar a uma procissão diferente. E vai aparecer, não sei o que é que vai aparecer, depende muito daquilo que o programador entender que vai fazer com que as pessoas fiquem mais atentas, mais alertas para uma performance cultural, seja de que tipo for, e que sinta vontade de a repetir, porque foi desafiado, porque foi confrontado e porque a partir daí se sente que tem necessidade de consumir mais do mesmo desafiante, este desafio que tem que ser constante, porque também não podemos chegar a uma zona de conforto e dizer assim: bem, eu já cheguei a este território e a partir de agora não os desafio mais porque eles já estão totalmente desafiados. Não, eu penso que isto é constante, e se começares a desafiar uma comunidade, essa comunidade vai exigir ao programador, ao mediador cultural e sobretudo ao político, porque essa é que é a parte importante, que quer mais, que quer evoluir mais, e que não fique só naquilo que eu vejo como muitas vezes se faz em Portugal, que nas zonas mais rurais a preocupação da grande parte dos políticos e da grande maior parte dos políticos é a folclorização de tudo que seja cultura. Tudo que seja cultura tem que se folclorizar. Não sei se estou a inventar o termo, mas acho que não. Eu acho que, não, acho que quem até falou disto da folclorização foi o falecido Jorge Sampaio, o nosso ex-presidente da República, faleceu há dias, que dizia que nas zonas mais rurais não tinha que ser tudo folclorizado. Portanto, as estruturas tinham que funcionar culturalmente e evoluir culturalmente ou regredir, isso depois é discutível, depende do ponto de vista de cada um, mas é importante que haja esta provocação, esta dinâmica entre quem programa, entre quem distribui dinheiros e as comunidades. Se deixarmos que aquilo caia sempre na etnografia e nós é que sabemos tocar a concertina e as castanholas, ok, tudo bem, mas isso é uma questão de esforço. Eu, não, eu só tenho um problema, não tenho ouvido nenhum para a música. Mas com um bocado de sorte, provavelmente até tocava castanholas, não faço ideia. Concertina não, aquilo deve Certo, certo, certo. Mas esta provocação passa não só por, ou seja, estimular esta população de forma diferente, como também por lhe dar aquilo que ela se calhar quer ver e aquilo a que já está habituada. Como é que se faz este equilíbrio entre as coisas novas e as coisas antigas? É assim, eu não estou a falar do equilíbrio entre, quer dizer, eu respeito muito a tradição, e respeito a memória, respeito a identidade, porque nós precisamos dessas referências, porque senão também não estávamos num vazio, se não estivermos alicerçados no quê. O que eu estava muito mais a falar entre uma diferença entre cultura e entretenimento. Ok. E quando eu falo na provocação é para tirar as pessoas da sua zona de conforto do entretenimento para projetos emergentes, para desafios emergentes, para... eu costumo dizer que um programador cultural deve contribuir muito para ensinar as pessoas a votar. E não os tem que dizer em quem votar, mas colocá-las a pensar de forma em que elas... eu não estou a dizer que os portugueses não estão, claro, nem ponho em causa a legitimidade de quem quer que seja que foi eleito. Mas muitas vezes, se provocarmos mais, talvez as pessoas se questionem mais quando forem votar, quando forem ao café, quando forem no teatro, quando forem passear, quando olharem ao seu redor para a população onde estão inseridos e para as comunidades. Eu penso que se tiverem, para além das bases educacionais, que são essenciais, mas se tiverem hábitos de cultura, se forem provocados a pensar de formas distintas, lá está, fugindo das suas zonas de conforto e não vou pôr aqui em causa os contributos que a tradição, a memória, a identidade, os locais onde nascemos, as noções de tempo e espaço, que são essenciais
para nós nos identificarmos perante o mundo, quer dizer, não vamos apagar o nosso passado, dizer assim, os nossos avós não existiram, não é? Isso é impensável. Certo? Aliás, é essencial que tivessem existido. Claro, e eu acho que esta educação, nem a educação, acho que tem a ver com o estímulo, aí se calhar já entra numa área em que eu me sinto mais confortável, porque acho que é para isso que serve a escola. E eu, obviamente, estou a gostar muito daquilo que estudo, costumo dizer, se calhar os meus amigos que estão em Direito ou em Medicina, se calhar os pais até deram um empurrãozinho para eles irem para aquela área. Agora, no nosso caso, raro é o caso que foram os pais a dar um empurrãozinho para nós irmos para ali, até costuma ser mais ao contrário. E, portanto, se calhar aí esta questão da educação, do estímulo, já nos é mais própria, porque nós também vemos teatro e sentimos-nos politizados por aquilo que vemos. E aí entramos já nas dinâmicas políticas, no como a cultura tem sido afetada pelas dinâmicas políticas. Enquanto programador cultural de uma cidade ou de um município, de um espaço no interior, de que forma é que estas políticas o afetam diretamente? Eu, assim, muito honestamente, eu sei de Ponte Lima por causa de um político. Portanto, ele me dava com uma cadeira na cabeça, eu dava-lhe eu a ele. Portanto, passa um bocado por aí. E foi por causa de um político que não tinha, portanto, o espaço não dava para dois, ele estava lá e eu disse assim, ok, não estou. Eu penso que neste momento Portugal está a passar por uma fase um bocadinho melhor em termos de políticas culturais, e não estou aqui a fazer a apologia nem a defesa da senhora ministra, porque ela de cultura não percebe nada, mas pronto, a senhora também tem que ser desafiada e felizmente rodeou-se de algumas pessoas com valor que eu conheço e que ela tem ouvido que tem tenha, portanto, tem dado atenção a várias áreas. Ou seja, há de haver aqui sempre digamos, não é um choque, mas há de sempre haver uma provocação da parte cultural perante a parte política, porque isso faz parte, porque a parte cultural é uma parte que provoca, é uma parte que põe em causa, e quando se põe em causa, quando se provoca, o político começa a sentir o seu traseiro a abanar muito na cadeira, quer dizer, não está confortável, e esse desconforto obriga-o muito, brigam muitas vezes ou a cortar com estruturas culturais ou então a pensar a cultura como pensa a saúde, a educação, o ambiente também tem um parente pobre da coisa, mas a educação felizmente em Portugal e está melhor, a saúde, temos tido um bom exemplo, o nosso Serviço Nacional de Saúde, que muitos políticos não gostavam, tem funcionado muito bem. Desculpem este meu lado de esquerda, mas pronto, é o meu lado, é o meu, não há problema nenhum, que é assumido, mas eu penso que esta parte vai ser sempre um problema com a parte política, porque a parte política funciona muito por lobbies, por interesses, reparem que se nós tivéssemos um ano de não pandemia, este ano com eleições autárquicas tinha sido um ano fabuloso para os artistas, não tinha faltado trabalho, mas para o ano já não havia. E porquê? Porque eles precisam dos artistas para animar os comícios deles. Porque eles sem a música, sem o teatro, eles não conseguem fazer animação, porque não é só levantar bandeirinhas e agitá-las. Porque isso, enfim, já faziam no Estado Novo e toda a gente estava de bandeirinha à espera do ministro. Agora, falando da tua opção também, eu costumo dizer para mal dos meus pecados, sou pai de uma produtora de uma companhia de teatro profissional. Pois, eu percebo. Umas dores de cabeça para aqui, umas dores de cabeça para ali. Não, é a opção dela, não, eu não tenho nada a ver com isso, a opção é dela, a escolha é dela, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas se ela é feliz, acho que é isso que importa. Tá? É o trabalho dela, está-se bem. Correto, correto. Mas quais é que são então os tópicos de emergência a resolver se estivesse nas mãos do vídeo Basta
estas políticas culturais, esta democratização cultural que tivesse agora a ser discutida em cima da mesa, quais é que seriam os tópicos emergentes agora? Eu ainda hoje estive, eu penso que eu ainda hoje estive a acabar de ajudar um amigo e com quem eu trabalho de apresentar uma candidatura à DG Artes. Na sexta-feira metemos outra. Ok, só que o esquema é tão burocrático, e depois é tão, digamos, não sei se estão a remar contra a maré. Por exemplo, este ano fizeram as candidaturas em cima das eleições autárquicas e diziam às estruturas, fossem elas teatrais, musicais, artísticas, do que quer que seja, na área da pintura, da escultura, da música, do que fosse, para pedirem apoios aos municípios. Ora, os municípios quase todos diziam: nós não temos legalidade para dizer o que é que seja do próximo ano, que nós vamos a eleições. Ou seja, esta gente tem que pensar que há aqui alguma coisa que não bate certo, ou tinham lançado isto muito mais cedo, ou então deixavam passar as eleições e depois já se ia, perante o político legitimamente eleito pelas populações, falar com as estruturas políticas. Portanto, eu penso que ainda há aqui muita coisa a limar. Vamos ver o que é que dá a rede de teatros e cineteatros portugueses, em que julgo que já foram admitidos 31 salas entre auditórios, entre teatros e isso tudo. Eu penso que dessas 38, se 18 ou 20 conseguirem apoios, será o máximo, porque eles vão tentar fazer um equilíbrio territorial. Quanto a mim errado, isso também é contra mim errado, porque esta coisa dos equilíbrios territoriais é muito bonito, mas não temos que imputar dinheiro só porque aquele território nunca fez nada e tem que levar o dinheiro, percebe? Portanto, tem que haver, então comecem a incentivar, por exemplo, junto das escolas de teatro, das escolas de cinema, das escolas de artes, comecem a incentivar o movimento dos recém-formados para zonas interiores, para zonas onde há uma desertificação cultural, e que aí realmente surjam os apoios. E não, chegar e dizer assim: nós temos que investir, não vou dizer nenhuma terra, na localidade X, que dá jeito, porque eles nunca tiveram cultura, quer dizer, mas esta coisa como não tem resultado, como alguém se lembrou: vamos para o Afeganistão e implementar lá a democracia. Quer dizer, isto é toda uma evolução, a evolução política, a evolução das mentalidades, a evolução da cultura, a evolução da educação, tudo que seja evolução requer um ponto de partida, um ponto de chegada, um ponto de evolução, de retrocesso. Por exemplo, na democracia, a democracia é um exercício de construção constante. Retrocedemos, avançamos, retrocedemos, vamos para o lado, estagnamos, o que quer que seja. E a cultura também tem que ser isso. Portanto, há aqui muita coisa que pelo menos, o Estatuto do Profissional da Cultura saiu. É mau, ok, é mau, mas já saiu. Então agora há que melhorar. Portanto, tem que ser as forças, portanto, quem está na cultura a trabalhá-lo. Não deu tempo para ouvir os interesses todos, não deu. Não deu tempo para ouvir, não deu tempo para inserir opiniões das mais válidas que possam haver, não deu. Mas já está. Aí não estou com isto também a fazer a apologia do governo do António Costa, porque eu nunca votei no gajo. Ok. Quem quiser falar, claro que pode falar. Não... Eu só ia pegar a jeito, senão só falo eu. Eu só ia pegar nesta questão que estavas a falar, ao ouvir da distribuição territorial. Depois o que às vezes acontece é estruturas que mudam a sede, no fundo é como as empresas, não é? Mudam a sede para um sítio que dá jeito e depois continuam a fazer teatro em Lisboa ou no Porto, não é? Não sei, porque tu tens bons exemplos neste país de estruturas que se fixaram, e vou dizer, o Teatro Montemuro. Não, sim, sem dúvida. Claro. Tens exemplos fabulosos de estruturas, e esses que depois continuam a fazer teatro em Lisboa, no Porto, eles acabam por depois sabes porquê? Porque não, eu penso que lá está, deixa-me pensar. Imagina agora o Jorge Silva Melo ou o Brites lembrarem-se de ir para... O Brites foi para Palmela, não é? O Brites foi para Palmela.
Sim, mas pá, esse Setúbal ali, quer dizer, que haja essa deslocação do Brits, ou que haja do Jorge Sebamela, ou que haja dos encenadores, e que haja aliás, que eu sou muito de acordo com as residências artísticas, a partilha de experiências, isso é fabuloso, as coproduções, as interações entre estruturas, seja da música, seja na música tem-se visto coisas também excelentes, e que não faziam muito residências, os músicos faziam residências, mas era a banda ir para lá, mas não, os músicos agora, eu tive uma experiência o ano passado, sim, acho que já foi o ano passado, a gente já anda perdido uns anos, sim, foi ano passado, com o André Henriques dos Linda Martini, que fez uma residência artística em Ponte Lima, e que foi pegar num poeta de Ponte Lima do século XIX, e foi ele que o descobriu. Eu já o conheci, quando ele me veio contar a história, disse: André, que giro, eu já conhecia a história toda, mas agora ainda bem, porque ele foi investigar, foi trabalhar isso tudo. O que eu penso é que, se não, aquilo que eu volto outra vez, a leitura do território, uma coisa que é muito importante é o trabalho com a comunidade. As comunidades estão ricas, estão ali, querem mostrar o que valem, querem dizer o que é que têm, e todas as comunidades, e Portugal é um país que não é preciso espremê-lo muito, mas se for bem espremido, então isto dá pano para mangas, sem ser, lá está, a tal política de folclorização. Não vamos estar a voltar àquelas regras do Estado Novo e do António Ferro, que eu muitas vezes vejo muito político atual, muito presidente de Câmara, muito vereador, que tem discursos do António Ferro. E isso preocupa-me. Mas a proporção de propostas folclóricas que chegam à mesa do Ovídio é assustadora em comparação com as boas propostas. Não, atenção, uma coisa, eu não tenho nada contra o folclore, antes pelo contrário. O que eu não tenho é que ser tudo folclorizado, o que é diferente. Portanto, eu digo, Portugal, antes da pandemia, durante a pandemia, e já aquilo que eu considero, nós já estamos quase num pós-pandemia, felizmente já estamos, e portanto temos que pensar nisso, temos que experimentar o que é o pós-pandemia, quer dizer, pronto, temos que correr riscos. O que eu acho é que nós temos um país cheio de criativos, mas em todas as áreas. Nós temos um país pujante em criação, e há propostas fabulosas, só que nós somos um país muito curto, muito pequenino. E depois temos um número de salas, isto falando para o teatro, para a música e para a dança, um número de salas que digamos, com uma programação constante muito reduzida a nível nacional, e portanto os projetos quase se esgotam rapidamente. E quando eles se esgotam rapidamente, porquê? Não por demérito dos mesmos, mas por falta. Eu acho que nós estamos a precisar realmente aqui digamos, de um exercício do poder político a nível central, para poder colocar os nossos espetáculos em Espanha, em França, por esse país fora. Para além, por exemplo, a DG Art France, o programa de internacionalização, fala de Espanha e França. Mas temos que ser mais atrevidos, vamos falar na Roménia, vamos falar na Polónia, vamos falar. O Rui Badeira, da Companhia de Teatro de Braga, traz ucranianos a Braga e leva a Companhia de Teatro de Braga à Ucrânia. Portanto, por que é que não podemos ser atrevidos para transformar este nosso nicho, que realmente é um nicho de produção fantástico, e alargá-lo à Europa? Ou temos o Brasil, ou temos os Palopes, temos o mundo, quer dizer. Certo. Eu percebo perfeitamente, e se calhar este meu comentário, que está completamente não planeado, é um bocadinho parvo até, mas embora eu perceba perfeitamente este raciocínio, eu às vezes dá-me algumas comichões pensar que antes disso, se calhar eu gostava que as pessoas à minha volta enchessem salas de espetáculo. Dando um exemplo a título pessoal, eu não venho de uma família que propriamente tenha o culto de ir ao teatro, nem nada disso.
E às vezes, tudo bem, eu adorava ver produções minhas ou portuguesas aí a correr o mundo fora, mas antes disso gostava que a minha família fosse a salas de espetáculo. E portanto pergunto-me, antes de corrermos o mundo não era importante fazer os portugueses que não costumam ir ao teatro dirigirem-se ao teatro ou dirigirem-se a concertos, comprarem, pagarem o seu dinheiro para apostar naquilo? E depois, não sei, fico na dúvida se aquilo que está errado é mesmo intrínseco delas ou se é a programação que não a chama por algum motivo que a mim também me é alheio, porque ainda sou uma miúda e portanto não percebo. Repara, é assim, eu continuo a dizer que o país é curto e o país por ser curto não pode, imagino, tu se conseguires, mesmo com exceções daquilo que a gente chama os mainstreams, as modas da música, isso, a um espetáculo que às vezes bate muito certo em termos públicos, ele até corre bem o país. Mas correr bem o país, em termos de salas, na música depois há os festivais e aí a coisa abre, as romarias e isso tudo. Mas se tu corres bem os festivais, um espetáculo de teatro que corra 20 salas neste país, é uma coisa exorbitante. É uma coisa exorbitante. Com exceção, por exemplo, desta última digressão que fez a Eunice Munhoz, toda a gente quer ver a despedida da Dona Eunice, e que a senhora é uma delícia, não sei se a conhecem, mas é uma delícia, e se puderem envolver a senhora, e mais não seja para estarem com ela porque é uma senhora deliciosa, mas é muito difícil. Agora, mais difícil ainda é conquistar público. Esse é um trabalho, e que é um trabalho que nós vamos quase começar do zero outra vez. Daqui a 10 anos vai haver gente com uma máscara na cara que me dá Covid. E, portanto, nós, neste aspecto, há muito trabalho que já estava feito, de hábitos culturais, e há muito espectador que vai regredir para sair à rua, para voltar a ter um cotidiano aquela treta do tudo vai tudo ficar bem, do arco-íris, não sei o quê. Quer dizer, vai sempre tudo ficar bem, porque não vamos morrer todos e os que sobrevivermos vamos andar com isso para a frente. Ou para trás, ou para o lado, ou para onde tiver que ser. Mas o que interessa aqui é perceber, até podemos aprender onde é que estávamos, em que ponto é que estávamos, o que já tínhamos feito. E por isso é que eu continuo a dizer que um teatro ou uma sala de espetáculos não pode abdicar de um bom serviço educativo, não pode abdicar de um bom trabalho de mediação de públicos, não pode abdicar de um bom trabalho de comunicação. Por exemplo, porque não, muitos de vocês estão a trabalhar, seja na programação, seja, não, e principalmente os atores, as atrizes, os músicos, poderão ter um futuro muito agradável, dedicado, por exemplo, a serviços educativos das salas de espetáculos, dos museus, das bibliotecas, que isso é feito neste momento de uma forma... eles são profissionais, mas no fundo não tiveram ali linhas, ninguém nos ensinou a fazer o que é que seja. E então, neste momento, nós temos, por exemplo, os lares de idosos, nós temos as prisões, está-se a fazer bons trabalhos nas prisões, não sei se sabem, com os reclusos, e com as reclusas está-se a fazer bons trabalhos artísticos nessas áreas, mas há aqui potenciais, que se soubermos ler os territórios, e realmente o poder político souber aproveitar não é aproveitar, é souber investir o dinheiro que tem, porque não temos sempre só de pensar em aeroportos, em saneamento. Eu estou sempre, só vejo políticos a falar de saneamento, isto parece, desculpem lá o termo, é uma política de merda. E portanto, vamos lá começar a pensar que há muito mais além disso, e sem pôr em causa tudo que é acessibilidades, educação, tudo, saúde, sobretudo nesta fase em que estamos e em todas as fases, porque a saúde é essencial, mas começarem a pensar que realmente nós não temos que ter
por exemplo, idosos, dentro lá de idosos, porque são muito bem tratados, eles dão a papinha de manhã à noite e eles estão ali à espera de morrer, quer dizer, podem estar à espera de morrer, mas muito divertidos. Percebem? E é essa leitura dos territórios que nós temos que fazer, temos que, se os públicos não vêm ter connosco, vamos provocá-los, vamos lá ter com eles. Eu creio que aí entramos numa outra questão, que é, sim, vamos nós ter com eles, sim, vamos nós sugerir coisas, mas há uma diferença muito grande em fazer isso no Porto, que é o meu caso, ou fazer isso noutra cidade qualquer. Eu, a título pessoal, tenho tido mais recentemente, no último ano, o exemplo de Viana do Castelo, no qual há uma facilidade muito maior de eu pensar numa coisa, querer fazer essa coisa, dirijo-me aonde me tenho de dirigir, apresento imediatamente aquilo que quero apresentar e, se a coisa correr bem, em pouco tempo ela está em prática. E, portanto, a questão é, como é que se aborda acho que isto é uma questão que acaba por assombrar as cabeças dos estudantes de teatro e dos recém-licenciados e recém-formados, como é que se aborda um programador cultural, que conselhos se dá a um recém-licenciado, como é que se chega a estas pessoas? É fácil, pedindo para conversar. Eu, por exemplo, eu tenho um princípio, eu nunca deixei um e-mail por responder. Okay. Nunca deixei de receber as pessoas. Mas, quer dizer, 80% dos meus e-mails foram para dizer que não. Que só tinha espaço para 20% das propostas que me chegam. E, aliás, estou muito contente por ouvir alguém dizer bem de Viana do Castelo. Já não ouvia isso há 10 anos. Eu sou de Ponte Lima, quer dizer, eu tenho um problema muito grave quando falo de Viana do Castelo, porque acho que Viana do Castelo tem a coisa pior que pode existir e que existe noutros locais, que é uma companhia de teatro residente no Teatro Sá de Miranda. E, portanto, e que reduz o trabalho, e que reduz, digamos, o potencial que o Teatro Sá de Miranda tem e que podia oferecer à população. Portanto, é uma questão de opção política, terem ali o Centro Dramático de Viana e o Teatro do Noroeste, que eu vi nascer, e que ajudei a nascer, não sou fundador, mas que contribuí alguma coisa. É isso, e é uma academia de música, não sei se chama Academia de Música, a Escola de Música Profissional de Viana, que tem aquilo ali tudo, tomado de assalto, que é totalmente tomado de assalto, assim como o Garcia de Rezende de Évora está tomado de assalto do Sendrev e muitas outras estruturas, e não libertam os teatros para que, lá está, os atores, os programadores, toda a gente ligada, os músicos, possam ir apresentar os seus espetáculos. Acontece que, ainda bem que eu se falar disso de Viana do Castelo. Agora, chegar a programadores, eu sei que há programadores muito fechados, mas há que lhes exigir essa abertura, portanto há que lhes exigir. A maior parte dos programadores em Portugal são trabalhadores são trabalhadores em termos de funcionalismo público, ligados às estruturas públicas e isso tudo. Portanto, eles são obrigados a dar resposta, mesmo que sejam não, são obrigados a receber as pessoas, são obrigados a ouvir, e eu penso que o perfil do programador em Portugal já está a mudar bastante. Desculpa, se me permitires, Inês, nesta questão que estavas a falar, ao vídeo de haver estruturas residentes num espaço, não pode passar por aí o segredo de haver estruturas residentes e haver espaço para que haja outras estruturas? É porque as estruturas residentes, elas próprias já conhecem também melhor onde estão, não é? E criam ligações. Eu não sei se o problema é haver estruturas residentes, é se calhar que estruturas, de que forma, não é? Se calhar haver espaços alternativos para poderem ensaiar, por aí, para não estar a ocupar o espaço, pronto, é por aí, não é? É por aí que eu falo. Okay. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo muito prático e que tem funcionado muito bem, que é Braga, o Teatro Circo. O Teatro Circo teve muito tempo a Companhia de Teatro Braga, o Rui Madeira, de quem sou amigo, e se o gajo me tiver a ouvir, não. E teve muito tempo a prejudicar o Teatro Circo. E porquê? Porque
montava um espetáculo e estava em ensaios em palco, e enquanto estava em ensaios decorria um mês ou dois em que não se podia fazer mais nada. O Rui Madeira, neste momento, está num espaço que é no antigo espaço das Feiras de Exposições de Braga, onde tem umas condições fabulosas para os atores, para os técnicos, para ensaios, para isso tudo. E o Rui Madeira é praticamente o responsável por toda a programação de teatro do Teatro Circo, em conjugação com o programador, que é o Paulo Brandão. Portanto, isto foi uma mais-valia, porque eu não falo, porque é lógico que, repara uma coisa, por exemplo, as companhias de teatro, todas têm parcerias, fazem, digamos, intercâmbios entre companhias, fazem isso tudo, o que é uma mais-valia em termos de programação. Agora, eu já vi o Teatro Sá de Miranda, com a cortina corrida, com estrados em frente ao palco, em que não se podia correr a cortina, e a tomada de posse da Câmara Municipal foi feita em estrados em frente ao palco. As companhias residentes, lá está. Certo, mas isso, atenção, nada contra... É os espaços, é uma questão de espaços, não tem a ver com as companhias. É uma questão de conciliação de espaços, percebe? Planeamento. E se tu tens um teatro municipal, é para servir o município, e que não pode estar parado 3 meses porque uma companhia está a fazer ensaios. Percebem onde é que eu quero chegar? Arranja-se espaços alternativos com todas as condições, com o que tiver que ser. Atenção, não longe de mim estar a dizer que as companhias têm que acabar, antes pelo contrário, elas têm que progredir e haver companhias, percebem? Agora, não tem que ser estarmos ali parados à espera que é como... Nós agora temos aqui, gostávamos de fazer um projeto daqui a 2 meses, não podemos, porque estamos em ensaios. Ensaiar não é propriamente, quer dizer, preparar o espetáculo e que se diga assim, ok, nós vamos precisar de 10 dias de palco para desenho de luz, para questões por técnicas, para adaptação dos atores à área de cena, tudo isso faz falta, mas isso é a fase final. Agora, não tens que fazer propriamente o que nós chamamos, e sabemos todos que são umas italianas, umas leituras de texto, numa mesa em cima do palco, desculpem lá. Isto é prejuízo. Também, quer dizer, se muitas vezes os políticos estão mal, nós, da outra parte, também estamos mal, também temos que nos adaptar e eu termos, imagina, se eu tenho um espaço e estou ocupado 3 meses para nada, e este nada ponho aqui muitas aspas, estou a prejudicar outros que se podiam estar ali a apresentar. Estão a ver onde é que eu quero chegar. Portanto, esta dinâmica dos teatros municipais, e eu fiz com produções quando estava no Teatro de Governado, então dizia assim, meus amigos, vocês para esta coprodução, vocês vão ter 7 dias de trabalho com 3 turnos, o que for preciso, mas vamos ter aqui tudo, e no fim desmontamos porque já vão entrar outros. E todo o pré-trabalho até chegarem a essa fase era feito nos seus espaços de trabalho, porque vocês sabem, para fazer uma primeira fase de trabalho, de reuniões, de preparação de um espetáculo, não faz falta termos um palco. Sim, eu acho que é isso, as estruturas pequeninas, as companhias recém-nascidas, acho que sabem isso melhor do que ninguém. E eu ainda hoje à tarde falava disso com o Pedro Soares, que era... Eu tive um professor que agora, quando se despediu de nós no final do ano, agora antes de virmos de férias, disse: meninos, ok, boas férias, bem sei que é verão e que a programação fica assim mais calminha e tudo, mas não se esqueçam de ir aos buracos. Vão aos buracos, vejam o que é que está a acontecer nos buracos, porque os buracos não costumam parar no verão. E eu na altura fiquei naquela, o que é que será que isto quer dizer? E a verdade é que, e falo por experiência própria quase, o verão, que é precisamente o momento que a minha malta tem sem aulas,
é a altura para andar aí a ganir à procura de sítios para fazer aquilo que nós não tivemos tempo de fazer na escola. E era aí que eu queria chegar quando fiz a pergunta como é que se chega a um programador cultural, porque nós só chegamos aos buracos, tudo o resto para cima é mais difícil, tendo em conta os contactos que eu tenho. Repara uma coisa, eu acho que um bom programador conhece os buracos todos. Ok. Porque, caso contrário, não é um bom programador. E eu acho que o verão é uma excelente oportunidade para trabalhar. Aliás, é fabulosa para trabalhar. Consegues trabalhar à rua, consegues trabalhar à noite na rua, consegues fazer coisas fabulosas. E neste momento em que nós vamos precisar realmente de trazer as pessoas para a rua, antes que elas se sintam à vontade de estarem 500 pessoas num coliseu, ou 1000, eu sinto-me, tenho ido, tenho corrido os meus riscos, tenho cumprido as regras, mas quero ver, não quero parar, mas vai haver muita gente que prefere estar ao ar livre, portanto isso poderá ser um nicho de mercado. E agora vamos começar a deixar-nos de coisas, porque isto tem que ser tudo apoiado, e não sei, mas também temos que pensar em nichos de mercado, nós estamos aqui a falar de um negócio. Portanto, tu vais vender o teu trabalho, que é aquilo que tu tens, que é o alicerce de qualquer pessoa, é o nosso trabalho. É aquilo que não, é o que eu digo, ganhar a sopa dá uma trabalheira do caramba, mas a sopinha é mesmo uma trabalheira, quer dizer. E então temos que pensar isto como um nicho de negócio. Tive no fim de semana passado, hoje é segunda-feira, foi no outro anterior, estive em Tárrega na feira de teatro e de circo de rua e isso tudo. E pronto, eu pensei que ia a Tárrega e que Tárrega estava mesmo com as regras do confinamento e isso tudo. Em Tárrega, com as regras do confinamento, eles já puseram as contas cá fora e 75% foram bilhetes pagos. Nos 4 dias da feira, que é uma feira fantástica, um dia que vão lá, que é uma das referências europeias, uma localidade de dimensões bonita, é uma coisa mais pequena que Braga, e em que em 4 dias têm 55 espetáculos em movimento e aquilo não para. E portanto, e porquê? Porque já estão a apresentar o que vai ser a nova temporada. Portanto, e o que já em Espanha, e que falta fazer em Portugal, por exemplo, Portugal agora tem o que se chama Feira do Teatro Ibérico no Fundão, então nós temos que começar a pensar em fazer feiras, em que vai lá o programador comprar e vai lá o vendedor, que és tu, que vais vender o teu projeto, percebes? Isto é negócio, isto é trabalho. E temos que encarar isto como os gajos que vendem carros, fazem feiras a mostrar carros. Percebem? Ou fazem feiras de moda, ou fazem feiras do que seja. E porquê que Portugal não tem uma ou 2 feiras de referência? Já é tempo de começarmos a pensar isso. E onde realmente... Às vezes acho que é porque os artistas e os políticos falam linguagens que não se percebem uma à outra. E isso preocupa-me também. E acho que é por isso, às vezes, que não se chega a ideias de negócio concretos, mas não sei. Sim, mas também se me perguntares qual é a solução, também eu ando aqui há mais anos que tu à procura, estás a perceber? Há mais anos a tentar remar contra a maré, muitas vezes, outras vezes até apanho uma maré boa e digo assim, isto agora está a andar bem, isto está-me a correr bem e consegui chegar lá com o projeto e aprovarem-me tudo. Mas tu não queres saber quantas sapatadas eu já levei na vida e vim para trás com projetos fabulosos e dizer assim, isto estava tão bem feito, tão bem justificado e deram-me para trás nisto. Mas aí, o que é que fazes? Outra vez? Mas a malta da dança não se consegue... O Beca te dizia, falha melhor. É verdade. Desculpa, mas a malta da dança consegue-se mexer melhor nestas coisas, não é? Conseguem mostrar-se melhor, não é? Vender-se melhor. Depende. A malta da dança, Portugal também não tem assim um país com muito projeto de dança. E os que têm, alguns são realmente muito bons, mas olha, vou-te dar um exemplo, o Coram Ballet, ali da Almada, vai para a Ásia, para a
a Ásia, vai para o Japão, vai para aqui, depois vão, se vocês forem ao Facebook dos gajos, e aquilo é impressionante, tu programas o Quórum Balé para teres meia sala em Portugal, mas está no norte. E os gajos metem às 2.500 pessoas lá fora. O que é que está mal aqui, percebem? Onde é que nós estamos a falhar? E depois temos realmente projetos da dança muito bons e temos grandes referências e temos uma referência, vocês têm uma referência no Porto que é fantástica, que é o Rivólica e o Tiago Guedes, que é realmente um homem da dança e que se preocupa muito com a dança e que grava muito a dança, o DDD, que vocês têm aí no Porto e que eu acompanho, só que há muito mais teatro do que há dança em Portugal. E também, pronto, agora também já há mistos entre dança, teatro, e espero que agora também o chamado circo contemporâneo, que a gente, há quem nos chama novo circo, e isso tudo, que está a ter uma força enorme e que pode trazer realmente, lá está, tu consegues pegar um espetáculo de dança, por norma, se for um espetáculo de dança muito bem preparado, muito bem trabalhado, se for um espetáculo de sala, só em luminotecnia, em sonoplastia, aquilo são trabalhos de 5, 6 dias para uma hora de espetáculo. Mas eu já tenho visto espetáculos de dança fabulosos no meio da rua. Portanto, essa adaptação, e é isso que quando eu falo de feiras ou de encontros ou de chamemos-lo, mas eu acho que defendo mais realmente o termo feira, mas feira propriamente dita, mas uma feira que não é para profissionais a trabalhar, onde estão os programadores e os programadores vão ouvir as companhias e são convidados para ir para lá e para trabalhar. E começar a pensar que tu chegas a um ladro de uma igreja no fim da misa e fazes um espetáculo. E não vais com coisas assim, preciso de um PA, não sei o quê, não sei quantos projetores, não sei o quê, não sei o que mais. Eles fazem a conta à produção, dizem assim, estamos desgraçados para fazer isto. Não, eles dizem assim, só precisamos do lado da igreja. Não quero linóleo, não quero nada, quero que me paguem o cachê e eventualmente a alimentação, a dormida, a dignidade do trabalho. Ligar o descomplicam. Percebem? Porque reparem uma coisa, é engraçado perceber que se conseguem trazer companhias de teatro de rua da Catalunha a Portugal mais baratas que companhias portuguesas. E isso vê-se nas feiras, quer dizer, e portanto o que é que também as nossas companhias estão a precisar? De ir à feira, falar com quem trabalha lá fora, percebe? Por caso, e não estou a defender agora que Portugal seja assoberbado por companhias estrangeiras, não. Eu ainda há pouco estava a dizer que nós devíamos ir à Ucrânia, estão a perceber? Eu acho que esta coisinha das fronteiras, os pássaros é que têm razão, passam lá por cima, passam de um lado para o outro e não querem saber da fronteira para nada. Mas existirá algum problema de formação, ou seja, académico mesmo? Ou isto já não passa por aí, se calhar? Reparem uma coisa, vamos lá ver. Se vocês forem a ver, eu acho que 60% dos programadores portugueses não têm formação nenhuma em programação. Eu não tenho. Eu sou licenciado em História. Percebem? Só que fomos apanhados. Uns conseguimos mostrar trabalho, outros não conseguimos, outros fizeram melhor, outros fizeram pior, e foi sendo uma adaptação. Houve realmente gente que veio da direção de cena do teatro, houve gente que veio da dança, houve gente que veio da música. Atualmente já há muito, vocês já têm, portanto, uma oferta educativa que eu não tive no meu tempo, quer dizer, ou ias para a médica, para a advogada, ou então ias para a trolha, percebes? Aquilo havia 3 hipóteses, percebes? Aquilo havia ali, aqui havia um nicho Agora, quando eu tinha a tua idade, onde é que eu ia, onde é que eu ouvia falar de um curso de marketing digital?
Eu nem sei se não fazia. Eu dizia assim, olha, fumou uma ganza que a porcaria da droga não prestava, porque esse gajo inventou aqui uma coisa nova hoje, não é? Portanto, neste momento, tu já tens realmente formação, tens formadores devidamente credenciados e tens institutos politécnicos e universidades a dar-te formação nessa área. Portanto, neste momento, já se consegue fazer mestrados, já se consegue fazer doutoramentos na área cultural, coisa que quando eu tinha a tua idade não, quando tinha a vossa idade não acontecia. E, portanto, tu tens muitos programadores que, se me vier dizer assim, esta mata não tem formação nenhuma. Não temos, na área não temos. Mas que te damos uma trepa em cima de um palco, damos. Percebes? Porquê? São muitos anos lá em cima. Tem a ver com sensibilidade também. E depois foi esta aprendizagem contínua, em que nós fomos obrigados a aprender maquinaria de cena, como falávamos antes de iniciarmos em off, digamos, maquinaria de cena, nós sabemos de segurança de um teatro, nós temos que saber de tudo, quer dizer, fomos aprendendo tudo por uma necessidade. E depois, os que tivemos sempre uma educação mais cultural, digamos, um acompanhamento mais do que se ia fazendo, porque íamos muitas vezes ao teatro porque gostávamos, íamos ouvir música porque gostávamos, porque digamos, um caminho estimulamos, e depois nós tivemos sempre abertos. Eu tenho amigos da minha idade que pararam de ouvir música nos Doors. Eu ouço bandas que começaram há uma semana atrás. Quero ouvi-los, percebem? É esta questão, nós não podemos estagnar no tempo, portanto, é por aí. Agora, formação, nada contra. Agora, tudo isto tem que mudar, e eu já não estou no Teatro de Bernardo, já está lá outra pessoa, portanto, quer dizer, a gente também, o mundo é vosso, já é mais vosso que meu. Ainda estamos de mãos dadas, mas... Sim, mas já é mais vosso que meu, percebem? Portanto, é por aí que eu tenho que dizer assim, venham para o mercado, venham, façam-se, ele não tem... isto quer dizer... Vou dar um exemplo. Eu, em dezembro, saí do Teatro de Bernardo, entretanto já fui ao Castelo Leiria e agora vou para Tondela, quer dizer, em pandemia, com a casa às costas e ia mudar de casa. Há oportunidades, não, vamos embora, vamos ao mercado, vamos fazer ao mercado. E pensar que este é um mercado também um bocadinho igual ao outro. Precisa de mais apoios, claro, precisa. Mas é mercado, nós temos que ser concorrentes uns com os outros, e essa concorrência em termos culturais tem que fazer com que a gente vá buscar as nossas valias de criativos, de imaginação, de desafio das populações, de intervenção na comunidade. De colocar a comunidade connosco, contra nós, muitas vezes, provavelmente às vezes um bocadinho contra nós, para que depois fiquem de bem e tornem a ficar de mal, e este confronto cultural que é enriquecedor para todos nós. Sim, eu não sei, a mim, na minha ingenuidade, ainda me custa um bocado a encaixar o teatro como um mercado, porque não gosto de olhar para isso assim, mas eu percebo que é assim. Mas, sendo um mercado competitivo, há lugar para toda a gente, ou o vídeo é de uma opinião um bocadinho menos... Marcas de carro vão à falência. Está certo. Claro. E às vezes até boas marcas, percebe? Sim, claro. Às vezes é a forma como se conduz as coisas. E eu não vou estar agora com um discurso aqui neoliberal e liberal em relação à cultura, porque não quero, mas realmente existe um mercado, existe um mercado que o que é televisivo aparece aí. Porquê? Porque eles conseguem mexer no entretenimento. E, portanto, onde é que está aqui o trabalho a fazer? É o que eu digo, há um trabalho aqui a fazer que é mostrar a mais-valia dos projetos
e ir à luta com eles para as comunidades. Eu conheço muitos projetos que se têm afirmado a partir do -1 ou do -2 até atingirem o 0, com muito esforço e que um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho lá, e que se foram afirmando, percebem? E o vídeo acha que os meios de comunicação deviam ter um papel mais ativo no boom dessa programação? Ou seja, o jornalismo, as redes sociais? Sem dúvida nenhuma, isso não tenho dúvidas nenhumas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Sra. Ministra da Cultura alargou a cota para a música portuguesa, mas continuaram a passar os discos dos mesmos gajos, só que passaram mais faixas dos mesmos gajos, quer dizer, não meteram mais projetos, percebem? É verdade, isto é verdade, Pedro. Agora, é isto que é importante. Reparem, o que é que vocês veem sobre teatro? Veem umas coisinhas no Canal 2 ou nas Notícias da Manhã, que é aquele tipo o cartaz diário, o cartaz semanal, que diz, está a passar isto, está a passar aquilo, está a passar aquilo. Mas aquilo é pouco, é muito pouco. O Canal 2 ainda ajuda digamos, o sistema cultural português e as produções culturais, e fala muito da cultura portuguesa, e ainda bem. Caso contrário, desculpa, eu acho que não faço ideia, porque isto é honesto, não vejo, mas acho que chegam a passar 3 novelas seguidas, quer dizer. Ok, estes fazem bem aquilo. Claro. E assim, eu pessoalmente acho que nem posso bem falar disto que vou falar, porque nem sou dessa altura, mas tenho um especial fascínio pela crítica teatral, que já nem me lembro de ler nenhuma no jornal, porque provavelmente não sabia ler quando havia crítica teatral nos jornais. Mas percebo, porque o professor Lourácio já me explicou e etc., o porquê da crítica teatral ter desaparecido. Tem a ver com a curta carreira dos espetáculos. Quando as pessoas tomavam conhecimento teatral, já o espetáculo tinha saído de cena. Mas então, ingenuamente, porquê as curtas carreiras dos espetáculos? E porque isso se calhar faria retomar a crítica e também lá está. Aí também tem que dar porrada em algumas companhias. Temos algumas companhias acomodadas em Lisboa que nunca se deram ao luxo de pegar na tralha às costas e andar a rodar o país inteiro com os seus espetáculos. Que a própria DG Artes devia dizer assim, meus senhores, sim senhores, a gente vai apoiar, mas vocês têm que fazer digressão. Dá tempo. Nós, por exemplo, aqui ao lado em Espanha ainda se faz muita crítica de teatro. Eu conheço críticos de teatro, sou amigo de críticos de teatro. Em Portugal, eles não têm tempo, claro, não têm tempo, e depois e os que escrevem, por favor. Aquilo vai de empurrão. Portanto, dá-me um jeitinho aqui que eu preciso disto. É um crime uma companhia receber um subsídio da DG Artes, em que faz a estreia e não volta a repor o espetáculo. Quer dizer, isto é impensável. Isto é impensável, quer dizer, aí é quando nós estamos a gastar mal dinheiro. Portanto, há que existir o mínimo. Se depois me disserem assim, fizeram 10 récitas e estavam todas vazias, paciência, aquilo o público não quis ver aqui. Isso é outra coisa. Mas ou fizeram mal a comunicação, ou... Desculpa interromper-te ao vídeo, mas muitas vezes as estruturas dizem o contrário, que os programadores é que querem estar sempre a programar e não há mais do que um dia, não é? Mas isso, olha, que não é verdade. Olha, volta aos Artistas Unidos, que andam aí com a morte do caixeiro viajante a passear-se pelo país inteiro. E quer ser trabalheira, os espetáculos, não sei se conheces os espetáculos de Jorge Silva Melo. Não, conheço bem. Os espetáculos, o Jorge Silva Melo gosta de espetáculos com cenários, que aquilo é preciso um caminhão de carga bem de 5 gajos para cá descarregar, e muitas vezes textos com 13, 14, 15 atores, só em produção, isto fica aos teatros, mas ele faz os teatros. Não tem problema. Mas só um dia... Antes da pandemia, o Jorge Silva Melo saía todos os anos. Neste momento, o Teatro Nacional de Dona Maria II
Já estava, com o Tiago Rodrigues, já estava a abrir também através da rede Eunice Ágias de outros programas que ele estava a lançar, a abrir o Teatro Dona Maria II aos teatros municipais para que as coisas funcionassem. Mas pá, não vou citar, não me interessa, mas há pessoas que não saem daquele espaço. Não, mas o que eu estava a dizer, imagina que há um espetáculo que está a funcionar muito bem. Por exemplo, o Dona Maria agora criou uma parceria com o Maria Matos, porque está a ser explorado por uma entidade pela Sandra pública. Sim. Portanto, há espetáculos que têm algum sucesso e que vão estar dentro das possibilidades, não é? Dos elencos, etc, etc, no Maria Matos. E eu acho que isso é uma ideia interessante, porque o próprio do Teatro Nacional Dona Maria II, que está a fazer uma programação mais ou menos regular, e que não tem mais tempo, quer dizer, às vezes os espetáculos só conseguem estar fim de semana, 3, 4 dias, e então podem estar no sítio. Eu acho que isso muitas vezes é eu acho que este equilíbrio é difícil, não é? Porque imagina que se está a programar um espetáculo que está a ter muito sucesso, aquilo que a Inês dizia, de ter mais público, ok, mas muitas vezes quando se está a fazer a casa, tem de fechar a loja porque tem de vir outro espetáculo e desmonta tudo e monta outro, não é? Sim, mas isso é um risco da programação. Aliás, do princípio toda a gente está a querer ver o Catarina e a Beleza Matar Fascistas, que eu ia ver no fim de semana passado, a Ilhavo, e alguém apanhou o Covid e cancelaram aquilo tudo. Portanto, pela segunda vez ou terceira vez que perca a oportunidade. Mas o bilhete continua garantido. Portanto, aí foi o espetáculo, quer dizer. Mas isso são questões da pandemia. Mas a pandemia, por exemplo, alterou toda a carreira desse espetáculo. E quando meio a Lisboa quer ver o espetáculo. Ou seja, ele provavelmente tinha o Dona Maria II da sala principal 6 meses com isso, mas nós não temos as condições que tem em Londres de poder ter espetáculos há 12 anos em cena. Tem muitos teatros. A solução aqui pode passar é por boas digressões. Ou então essas soluções com parcerias, como tem com o Maria de Matos, que neste momento está entregue à força de produção, está entregue à força de produção e que estão a trabalhar muito bem, estão a dar muitas oportunidades à malta da música, toda a malta da música se lá vai apresentar e aquilo funciona bem, conjuga bem o teatro com a música, tem aberto muitas portas e aliás tem aberto muitas portas e aqui tiro-lhes o meu chapéu e digamos, com um aluguer residual nestes tempos de pandemia, tiveram mesmo um aluguer residual só com os mínimos dos mínimos para dar oportunidade a toda a gente de ir lá tocar e de apresentar os seus projetos, mas são essas parcerias, lá está. É muito melhor do que termos os espaços só carregados com ensaios. Claro. Estão a perceber? É aí que eu quero chegar. Agora, essas soluções são todas ótimas. Tudo o que seja abrir espaços, alimentar. Eu costumo dizer que os teatros são animais vivos, precisam de alimento. Toda a gente tem que estar todos os dias a dar-lhes de comer, porque caso contrário não para. E depois, para quê? Para que as pessoas percebam que a porta do teatro, aquela porta imponente e que é o teatro, não tem problema de ser um templo que. Não. Aquilo é para absorver, é nosso, faz parte. Sim. E acho que eu hoje estive a falar com o Pedro à tarde e uma das coisas, o Pedro teve-me a introduzir o vídeo como devia de ser, e uma das coisas que disse era que o Ovídio tinha a capacidade de olhar para uma cidade, incluindo, obviamente, para os seus teatros e para os seus palcos a sério, mas ver os palcos não a sério que uma cidade tem. E acho que, pronto, academicamente isso também me interessa muito e felizmente a ESMAI tende a puxar por esse lado e nós temos uma produção num palco que não é mesmo nada um palco e somos mandados para o meio da selva para fazer um espetáculo. Portanto, não sei, a mim agrada-me muito e abro assim a discussão para as outras 4 pessoas que ainda não falaram e para o Pedro, claro, mas a mim agrada-me muito que haja programadores culturais, seja em Ponte Lima, em Leiria ou em Tondela, a olhar para os palcos que não são aparentemente palcos. Portanto, só posso agradecer.
Não, eu te agradeço a ti que também penses dessa forma, percebes? Em que não fiques acomodado a uma coisa que eu vou ser atriz. Estás a perceber a ideia? Pois. E eu Portanto, ainda há uns fins de semana fui a Coimbra ver um espetáculo de um colega meu, não era dele, era de uma companhia onde ele tinha andado em miúdo, e aquilo era assim, as indicações eram num sítio meio estranho, e nós lá vemos com o lugar, e aquilo era um anfiteatro belíssimo à beira de um parque de estacionamento, mas assim uma escadaria fenomenal, era um anfiteatro lindíssimo. E no final do espetáculo estávamos a conversar com ele e ele disse: nós estamos a tentar dinamizar este anfiteatro, mas nunca ninguém fez nada aqui. E se não se fizer, a Câmara já disse que vão alargar o parque de estacionamento. E eu só pus assim as mãos à cabeça e pensei: por favor, façam alguma coisa. claro, Muito. muitas vezes um pouco da culpa também é nossa. De não aproveitar os espaços. Eu sempre vi a rua como um melhor espaço para trabalhar. Nem que chova. É o espaço mais perto das pessoas, portanto. Claro, nem que chova. E fiz muito, cheguei a fazer muitos espetáculos na rua. Cheguei a fazer muito e adoro a rua. Porque obriga quase as pessoas a serem espectadoras. Que elas tropeçam no espetáculo, percebe? E ao tropeçarem no espetáculo ficam para ver. Podem não o ver todo, mas isso também não me interessa. Mas ficam. O que é que estes gajos estão para aqui? Olha, isto é até o giro. Se querem até o fim, já conquistamos mais dois. Há o puto que fica, mãe, não quero ir embora, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E raio, não sei o quê. A mãe fica na hora e diz assim, melhor arrender-me a ele, senão eu é que vou ficar mal, porque ele grita muito. Já me aconteceu com os meus filhos em Santa Maria da Feira, no Olha que Imaginamos. bom. Chovia, eu queria ir embora e eles não querem saber. Nós podemos ir embora com um banho daqueles, mas vai ficar aqui porque nós vamos ver isto. Eu Porque quero ele ver. está a fazer muito bem. E eu fiquei que remédio. Teimosos ganham sempre. É verdade, é verdade. E aí ganhas um e meio, que é o pai e o meio, percebe? Exato. Eu acrescento só algumas coisas, obrigado pela tua partilha, Vivi. De facto, eu partilho muito contigo. Quando nós olhamos para um ano, 365 dias, cada dia que nós temos que fechar a porta do teatro é um dia que, de facto, estamos a perder de efetivar a bilheteira e ter público lá dentro. Mas isto é complicado porque nós temos que procurar um compromisso também com aquilo que depois programamos ou que pensamos pôr dentro do próprio espaço para conseguir ter qualidade. Para além disso, esta possibilidade de ir ao encontro, a história do Maomé, se não vai à montanha, vem à montanha a Maomé, é um truque que as pequenas cidades vão tendo. Eu sou um apreciador de pequenos festivais, como eu digo, eu gosto de arrastar os meus filhotes, agora já são eles que não me deixam sair para esses pequenos projetos, por esse país fora. E divirto-me imenso com pequenos teatros, com os tais buracos que a Inês fala e que eu gosto. E vou encontrando alguns amigos, outras coisas mais sinceras, mas muito simples, que provém do amadorismo e do amor, né? Do teatro amador vem do amor. Que também às vezes, umas vezes enterra-me para a cadeira abaixo, outras vezes sai de lá maravilhado e completamente surpreendido. No entanto, este risco é fundamental que falas e gosto muito de ouvir falar e espicaçar esse risco, porque de facto às vezes nós temos medo de arriscar com medo de nos expormos. E tu falaste isso muito bem, Olívio. A exposição artística é um complexo. É um complexo e é um complicómetro em todo o processo. Muitas das vezes porque nós temos uma carreira, um estatuto, e depois temos medo de fraudar. Então inventamos, aceleramos o complicómetro para nos defendermos, levantamos essas barreiras todas. Mas de facto, a maneira como tu pões as coisas é muito interessante, e obrigado por esta partilha, que foi fantástica. Eu acredito muito nisso, é difícil às vezes
elaborar este discurso com várias pessoas. Eu próprio já tive os meus pequenos fracassos e as minhas pequenas experiências nesses ensaios. Aqui na escola sou um grande defensor daquilo que ainda estava aqui a dizer, que é para a malta a fazer no não palco, às vezes com os meus próprios colegas, mas ao mesmo tempo eles têm acreditado, senão o espetáculo não se realizava. Mas para além disso, estender o palco, por exemplo, o Tiago tem feito bem no Dona Maria, estender o palco em muitas direções, em muitas possibilidades em que as pessoas se sintam de sentar, de debater, de tirar ideias de pessoas com alguma experiência, como vocês estão no terreno. Acho que o Pedro que morreu ali colou. Também acho que vamos dar um minutinho para ele voltar. Leitura do território é brilhante como o fizeste, brilhante, porque de facto a identidade de 105 km, ou se calhar ainda menos, muda a culinária, muda a forma de vestir, muda a intuação do português, das sílabas, não é? Dos Bs. Eu sou de Penafiel, tenho os S muito prolongados, é assim, não consigo limpar por completo. E, portanto, o que eu quero dizer com isto, às vezes nós não conseguimos brincar connosco próprios e temos aqui uma riqueza extraordinária. Para além disso, há a oportunidade que o turismo tem-nos vindo a trazer, que é o mercado também, e que eu tenho ouvido, de certa maneira, os agentes turísticos internacionais a queixarem-se desta falha que nós temos. Temos que produzir mais, temos que ter uma oferta maior, e eles não se importam de ver a coisa em português. Eu também vejo em ucraniano, não é? Eu vi necroses 4 horas sentados na São João naquelas cadeirinhas pequeninas e não me importei nada, com as legendas manhosas. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, de facto, às vezes nós temos que arriscar estes debates, mesmo que eles às vezes nos custem, às vezes temos que ouvir que, de facto, temos que ser um bocadinho mais estoicos na maneira de apresentar. E neste momento desta pandemia, renascer é isto mesmo. Eu estou aqui a fazer conclusão, Inês, acho que tu tens que fazer, mas eu só queria partilhar que, e eu tento estar mais tempo calado porque quero ouvir os outros, mas está a ser um prazer ouvir-vos. Não, eu não sei se mais alguém tem alguma questão. Não sei. Se ninguém tiver, eu pergunto ao ouvir se quer dizer mais alguma coisa. Não, eu agora faço a questão. Como é que um programador deve ser um bom programador? Isto é capaz de ser muito, muito lamechas, mas eu acho que é olhar para os palcos que não são palcos, tal e qual como o vídeo está a fazer, é responder a todos os e-mails, sejam eles sim ou sejam eles não, tal e qual como o vídeo está a fazer. E isto aqui eu acho que não pensava assim há 1 hora e pouco atrás, antes de começarmos esta conversa, mas é ter a coragem de ir mudando de sítio, porque se calhar um programador cultural sempre no mesmo sítio não vai, quer dizer, vai efetivamente desenvolver muito aquele sítio, mas pessoalmente pode estagnar mais do que se fosse mudando. Portanto, eu acho que é pôr os olhinhos no vídeo e vamos ter bons programadores culturais. Obrigado. Não, eu quero agradecer a oportunidade de ter. É sempre bom conversar convosco. Portanto, conversar com pessoas é sempre bom e partilhar o pouco que sei e a experiência que tenho, e é sempre bom. Portanto, no que precisarem, contem comigo. Obrigado por tudo, Vitor. Muito obrigada. Eu acho que o Sete está mais que satisfeito com esta conversa, e eu estou, acho que o Pedro também, e esperamos, não sei, esperamos ter o vídeo mais vezes a conversar connosco, porque Quando quiserem. é mesmo útil ter testemunhos de pessoas de sítios que nos vão enriquecer mais do que se calhar à partida nós julgaríamos. Há preconceitos estranhos às vezes, e ainda bem que estamos aqui para os desmistificar. Claro. E que o vídeo não tem medo nenhum de pegar neles e de os fazer crescer. Acho que sim, estamos cá para isso, para provocar.
Exato. E para sermos atrevidos, nós temos de ser atrevidos na vida, porque senão, caso contrário, somos ultrapassados e não, isto deixa de ter graça. Nem mais, nem mais. Nem mais. Acho que é isso. Muito obrigada a todos pelas perguntas e pela presença. Muito obrigada ao vídeo e obrigada, Pedro. Ora, é essa. Obrigado ao vídeo, obrigado a vocês todos também que estiveram por cá. Vamos encerrar a nossa conversa, que já lá vai quase em hora e meia, e que foi uma ótima conversa. Amanhã ou depois estaremos com o Tondela e com a Acerte, e depois na quinta ou na sexta, vocês têm que consultar a programação, estaremos com a Malta de Évora e a Malvada. Por isso, aproveitaremos estas conversas que são muito interessantes, aproveitando também esta coisa da tecnologia, estarmos à distância, nem tudo é mau, e vamos aproveitando a sabedoria daqueles que querem partilhá-la connosco. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a Damos todos. assim por encerrado. Obrigado, Inês. Também pelo teu trabalho, foi ótimo. Até breve. Até já. Muito obrigado.